Super E bem. tem uma série, um anime que eu sou fascinado, já falei aqui várias vezes, que é Attack on Titan. Né? Muito massa. Como que é? Shingeki Shingeki no no Kyojin. Que deve ter material pra caramba lá. Nossa. Vocês fizeram o que sobre o Attack on Titan? Teve do Levi, teve do Rainer, do Eren. Do Eren, primeiro do Eren, o que vocês falam do Eren lá? Vocês lembram? A Elisa é mais... Quer deixar pra mim o anime? O anime é com ela. O Eren, a gente fala bastante do estresse pós-traumático, né? O TEPT. De perder Mas a mãe. isso, mas isso acaba perpetuando no vídeo de todos os personagens. Porque eu acho que viver naquela realidade ali sem ter um estresse pós-trauma é muito complicado. Porque imagina você tá ali numa situação o tempo inteiro de risco, de medo. Perdendo amigos, perdendo parentes. Total, vendo o caos ao redor ali. É complicado se manter são, né? Digamos assim. Mas a gente fala bastante disso. A gente também ressalta alguns pontos de apego, né? Apego evitativo que ele acabou desenvolvendo, que tem um psicólogo chamado John Bowlby, que o John Bowlby, ele estipulou a forma com que os adultos se relacionam com base nas relações da infância. Então, tipo, conforme os comportamentos da infância, ele determinou a forma com que alguém vai se relacionar e tal. Aí ele fez alguns tipos de apego e depois outros psicólogos foram complementando essa teoria do apego dele, né? Aí ele tem o apego evitativo, o apego... Primeiro é apego evitativo. Tem apego evitativo, apego desorganizado, ansioso, entre outros. Tá. Desorganizado, eu já falei, enfim. Mas o evitativo é o que mais se enquadra ali no Eren, que seria o fato dele meio que negar as relações sociais, de uma certa forma. Evitar, como o nome já diz, né? Ele é conhecido como apego evitativo ou independente. Aí, essa teoria do apego em geral vai falar como a pessoa se relaciona com as outras. Então, o Eren é um apego evitativo. Isso trazendo pra vida da gente na pandemia, deve ter acontecido também? Sim, sim. Provavelmente isso potencializou também, né? Muita coisa potencializou, eu acho. Né? Pô, a pandemia, Absurdamente, a gente viu muita coisa aflorando aí que a gente nem tinha ideia, né? Essa coisa desse medo constante é meio parecido com Attack on Titan, né? Perdendo, qualquer pessoa pode morrer. Rico, pobre, não tem mais aquele negócio, né? Sim, sim. Uma coisa muito interessante, por exemplo... E chegando cada vez mais perto, não sei se vocês tiveram essa sensação. Parece uma coisa distante, lá em outro país, China, Itália. De repente vai mais perto, é dentro do Brasil, daqui a pouco é, no meu caso, parentes, entendeu? Então... Não, sim, complicadíssimo. Que nem uma coisa também, a próprio Levi, a gente fala que ele não tinha acesso ao sol, né? Antes, ali no início da trajetória dele, ele morava naquele subterrâneo e tal. E daí, por exemplo, até o sol já era um privilégio, praticamente. Então, a gente também tá numa situação parecida, né? Porque a gente tá ali enclausurado em casa. Então, a gente fala que existem vários estudos que relacionam a falta de vitamina D, né? Que é a vitamina que a gente recebe com o sol. A falta dessa vitamina com depressão, com quadros de depressão e ansiedade. Então, é muito importante, nem que seja no pátio de casa, né? A gente pegar um solzinho, tentar manter uma rotina, porque... A gente tá quase num Attack on Titan aí. Cara, e o Titã é microscópico. Essa série tem tanta coisa que eu fiz uma cadeira na faculdade e... Fez o quê? Uma cadeira na faculdade, tá? Você construiu uma cadeira? Não. Como é que você fala ela fala... Uma matéria, uma disciplina. Matéria. Tá, né? Porque fez uma cadeira. Eu falei, a gente fala cadeira. Carpintaria que ela fez? Me perdoa. Eu não consigo não demonstrar. Imaginei ela lá, fazendo a cadeira. Ficou vermelhinha ainda. Tem que ter uma otária pra apontar, né? Ficou vermelha. Ficou vermelha. ódio. Mas eu fiz uma matéria, então. Uma matéria. Que ódio. Por que ninguém fala cadeira aqui? Eu nunca ouvi falar cadeira. Lá a gente só usa cadeira. Lá no Rio Grande do Sul, tipo, cadeira de psicanálise, cadeira de comportamental. É assim que a gente... Vou falar cadeira agora, vocês me agora a aguentem. pessoa já aprendeu. Agora todo mundo aprendeu. Eu fiz uma cadeira e nela a gente fez um estudo de um caso que a gente tinha que avaliar. E no HTP, que é um teste que tem na psicologia, a garota traz o Levi de Attack on Titan. E é interessante que a gente tem que buscar entender esse personagem pra ver por que ela se projetou naquele personagem, sabe? Por que sabe? Eu acho que tem tanto conteúdo que a gente consegue relacionar com a nossa vida real. Total. Que a gente não tem nem noção, né? E, tipo, pensa que é anime, né? Tipo, é um negócio muito atual. Pra divertir ao mesmo tempo. Isso que eu queria falar. Vamos terminar só o Attack on Titan e depois ver se vocês acham que os autores, eles fazem uma pesquisa antes de escrever os personagens pra tentar cada personagem abranger alguma coisa da psicologia, ou se é uma coisa meio... Ele faz meio sem saber e depois vocês analisam. Mas o Levi, então, é isso, né? Essa coisa... E também tem um pouco dele de não ter medo, né? De ser destemido, de não...
Tem também uma coisa muito forte que é todo mundo vê com a teoria do toque, né? Que o Levi tá sempre envolvido em limpeza, ele briga verdade. com os titãs, ele tá limpando a lâmina dele o tempo inteiro, incessantemente. Acho que talvez nem seja algo também tão patológico assim, porque a gente considera na psicologia algo que seria patológico se ela traz prejuízos pra si ou pra quem tá ao redor. Então, eu posso me identificar com alguma coisa ou com algum sintoma, mas não necessariamente eu vou estar num quadro patológico, né? Isso é muito importante de ressaltar. É transtorno, eu me né? incomodo com coisas desalinhadas, mas não que isso... Que isso traga um prejuízo. Mas me incomoda, às vezes eu tenho que, mesmo na casa dos outros, um quadro tá torto. Eu tenho que ir lá, mas se eu não fizer também, não vai ser o pior que não. Tem então coisas que me tranquilo. incomodam também, mas é tranquilo. O que, por exemplo? Coisa simples. Mas de toque relacionado com... relacionado a toque. Tem algumas coisas que me incomodam também, mas não que traga prejuízo. Acho que tranquilo. E o Levi e o Reiner, o que você fala do Reiner? Nossa, o Reiner acho que é na minha visão, assim, é um que mais tem camadas ali, né? Porque primeiro, o Levi, ele é dos Ackermans, né? Eu não sei se vai ser um spoiler pra você, mas ele tem alguma coisa de especial ali. Especial lá, por isso que ele se regenera também mais rápido e tal. E o Reiner é um dos caras que se transforma em titã, né? E ele tem uma relação... Ele muda muito durante a série, né? Ele começa com um objetivo, não sei o quê, e depois ele se martiriza por algumas coisas, e no final, que você não assistiu a última temporada, ele é outra coisa. Ele vira outra coisa. Isso, e o mais... o que deixa mais intrigado na gente no Reiner é que ele não lembra depois das coisas que ele faz, assim, em muitos momentos. Então, às vezes ele troca de nome e não lembra que tava naquele outro nome. Ele faz ações e não lembra que fez aquilo. São Sabe apagões. como chama isso? Bebida alcoólica. Bebida alcoólica. Também é um bom ponto. E pior que é verdade, tem embasamento, né? A bebida, ela... mas eu nunca aconteceu isso. Já tomei porra e tem uns amigos meus que não lembram de nada. Comigo nunca aconteceu de apagar a memória. Não, mas acontece, pode acontecer. Pior que a gente acha que é migué, né? Dos outros, mas acontece neurologicamente. Não. Comigo não. Também não. Eu lembro tudo da Gretchen. Exatamente. Tomar porrada e tudo mais. Mas do Reiner, daí ele... o transtorno dissociativo de identidade, poderia ser, né? Muita gente falou, até na própria anime eles falam, né? O Reiner tem dupla personalidade. O anime trouxe isso. Então, no caso, o escritor foi atrás de saber como funcionava o transtorno de dupla personalidade e inseriu isso na obra. Já, vocês pesquisaram? Ele Sim, foi na própria obra, eles falam, tem uma personagem que vê o Reiner ali em surto e tal, e não lembrando do que ele fez, não lembrando quem ele é, e dela diz, entendi, o Reiner tem dupla personalidade, ela dá todo e ela começa a caracterizar, ela explica o que é. Aí eu acho muito bacana essa obra, é muito rica, porque o autor, ele se preocupou em ir atrás de todos os pontos ali, levantar esses pontos e ver se estava certo, se não estava certo. Também trazer de uma forma que não fosse patologizar, como a gente estava comentando agora, que é... Patologizar seria como se a gente botasse um rótulo na pessoa, tipo, ele tem dupla personalidade, dá um rótulo. Acho que isso é muito importante a gente falar. O que caracteriza uma dupla personalidade? Não tem nada a ver com bipolaridade. Não. O que é a dupla personalidade? A dupla personalidade seria justamente... O termo também caiu em desuso porque o dupla personalidade remete a dupla 2. Agora é o transtorno dissociativo de identidade, porque podem haver mais de duas. Então a gente acaba... que nem o fragmentado. Você assistiu o fragmentado? Não assisti ainda, isso é um crime eu falar isso, que eu não assisti ainda fragmentado. Vai dar um vídeo absurdo pra vocês. Todo mundo fala. Mas aí o Reiner, ele, por exemplo... Mas eu acho que não é crime, não. Depois você pesquisa aí se isso chega a ser crime não assistir um filme, tá? Mas esse é... Esse crime, né? Tá. Então, esse no caso desse tá. Mas daí ele, por exemplo, acha que ele é uma pessoa e depois ele acha que é outra. Até em nomes ele acaba trocando. E quando ele é uma pessoa, ele acaba não lembrando da outra identidade. Quando ele então tem essa ruptura da realidade em vários momentos, sabe? Então, a gente vê isso muito, 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 muito bem representado na minha série favorita de sempre, que é a Bates Motel. Meu Deus, que série boa, que roteiro bom, que preocupação com os termos certos. Estética, boa tudo. Nossa, quem não assistiu, assistam, é muito bom. É muito bom. Muito, muito, muito bom. Então,